ele também tinha a convicção de que existe algo muito além do que aqui, muito além do que é terreno, muito além do que é essa vida. E é uma coisa que a gente luta todos os dias contra isso, tentando nos lembrar que existe uma eternidade e que o que a gente faz hoje é que vai definir ela. E Jesus não tinha essa dúvida, ele tinha convicção disso. Ele tinha convicção de que a palavra era verdadeira e que existia uma eternidade. O que a gente faz hoje vai definir se a gente vai passar a eternidade no céu ou no inferno. Então ele tinha essa convicção e por isso ele pregava para as pessoas, para que elas também pudessem ir para o céu, para que elas também pudessem passar a eternidade ao lado de Deus. Ele entendeu que não adiantava ele viver essa vida só preocupado em ganhar dinheiro ou preocupado em fazer as coisas e correr atrás dos desejos humanos, porque tudo isso ia passar, como o próprio Salomão fala, que tudo isso passa, tudo é vaidade e que os nossos olhos devem estar fixos no alto e nas coisas celestiais. Então ele entendeu que muito mais do que qualquer necessidade humana, muito mais do que qualquer desejo humano e de que qualquer coisa humana é a vontade de Deus, é o celestial e a vida eterna, e que isso é muito mais lindo, porque é isso, a gente busca Deus, o conhece Ele aqui, o torna conhecido. Isso é só uma pequena amostra da grandiosidade de Deus que a gente vai conhecer no eterno. Ele entendeu isso, ele tinha convicção disso. Jesus, mesmo com tudo isso, ele entendeu que era em Deus que ele achava o lugar de descanso. Paulo fala muito sobre a paz que excede todo entendimento, que mesmo em meio ao caos, no seu interior, vai ter uma paz que só vem de Deus, vai ter uma alegria, vai ter o descanso. E o próprio Hebreus fala isso, fala que através de Jesus a gente recebe o descanso de Deus. Então, Jesus entendeu isso, entendeu que não importava, ele poderia até dormir, mas o verdadeiro descanso ele iria encontrar em Deus, a verdadeira paz ele iria encontrar em Deus. Então ele entendeu isso. Jesus, ele também tinha convicção de tudo isso. Ele tinha convicção do que ele nasceu, qual era o propósito dele, ele tinha convicção de que a identidade dele estava em Deus, que era o que Deus dizia que era verdadeiro. Ele tinha convicção de que ele necessitava de Deus para cumprir o propósito dele, que ele tinha convicção de que existia uma eternidade, de que existia um Deus. Ele tinha convicção de que era em Deus que ele achava o descanso dele. E convicção é fé. E a fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Então tudo isso a gente não vê, mas a gente tem fé e acontece. Então a fé é a convicção. Convicção, toda essa convicção que Jesus tinha era porque ele tinha fé. E a palavra fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a palavra fala que qualquer atitude que a gente faça sem fé é pecado. Então Jesus entendeu que para ele buscar a Deus e para ele conhecer a Deus e cumprir o propósito dele, ele precisava de ter convicção de tudo isso. Ele precisava ter fé. Jesus entendeu que se ele não tivesse fé, todas as ações dele iam ser pecaminosas e que ele não ia conseguir ser assim o Cordeiro Santo que morreria em nosso lugar. Então, Jesus entendeu isso. Então, como a fé vem pelo ouvir, ele buscava Deus. Então, ele buscava Deus e ansiava estar perto de Deus e ansiava o tornar conhecido porque ele tinha convicção de tudo que a gente falou aqui. Convicção da identidade dele, convicção da eternidade, enfim. E toda essa convicção e toda essa fé fazia com que ele buscasse mais a Deus. Fazia com que ele tivesse um relacionamento com Deus. E como a fé vem pelo ouvir, esse relacionamento com Deus, ouvir a voz de Deus, fazia com que ele tivesse mais fé. E essa mais fé fazia com que ele tivesse mais relacionamento e buscasse mais a Deus. E buscar mais a Deus fazia com que ele tivesse mais fé. Entendeu? É um ciclo sem fim. Pra gente buscar a Deus, porque a palavra fala em Hebreus 11:6 que é necessário que a gente tenha fé para se aproximar de Deus. Então, pra gente ter um relacionamento com Deus, a gente precisa ter fé. Afinal, se a gente não crê que Deus existe, não tem como a gente ter um relacionamento com alguém que não existe. Então, a gente precisa crer que Ele existe pra gente ter um relacionamento com Ele. Então, ter um relacionamento com Deus exige fé. E como a fé vem pelo ouvir, é com esse relacionamento com Deus que a gente gera mais fé. Então, era esse ciclo sem fim. Jesus buscava, ele tinha esse relacionamento com Deus e ele não pecou nenhuma vez, porque ele entendeu isso, que ele precisava de fé. Ele conseguia a fé no secreto, ele conseguia a fé buscando a Deus, e ele só podia buscar a Deus tendo fé. Então, quanto mais ele buscava Deus, mais ele tinha fé, e mais ele conseguia buscar Deus por causa disso. Então, se você quer ter mais fé, busque a Deus. E quanto mais fé você tiver, mais fácil vai ser buscar a Deus.
toda essa convicção que Jesus tinha, toda essa fé, é porque ele renovou a mente dele. Porque, pensa comigo, nós, como seres humanos, e eu aposto que você também passa pela mesma coisa, todos os dias a gente tem que nos lembrar de que a nossa identidade está em Deus. Mesmo que as pessoas falam coisas contrárias, falem, você não é amado, você é burro, você não é bonito, você não é importante, você não é valoroso. A gente tem que nos lembrar do que Deus diz. E Deus diz que nós somos amados, que nós somos valorosos, porque Ele enviou o único Filho dele, parte da Trindade, para morrer por nós. Jesus passou por tudo isso, por nossa causa. Então, quando nós devemos sempre nos lembrar do que Deus diz sobre nós. Então, todos os dias a gente tem que lutar contra isso. Todos os dias a gente tem que lutar para ter fé e não desanimar e nem duvidar. Todos os dias a gente tem que nos lembrar que não adianta viver uma vida buscando suas coisas terrenas, porque afinal vai existir uma eternidade. E o que a gente faz hoje vai definir. Então, todos os dias a gente tem que lutar contra isso. Todos os dias a gente tem que lembrar que a gente deve colocar Deus em prioridade, porque Ele é o mais importante. Todos os dias a gente tem que se lembrar que é em Jesus que é em Deus que a gente encontra o nosso descanso, é em Deus que a gente encontra a nossa paz, é em Deus que a gente pode ser completo. Então, isso vai completamente fora do que o mundo pensa. Porque como seres humanos, como cristãos, a gente está em uma constante luta contra a carne e o espírito. Então, a natureza humana diz que você pode ver as pessoas que não acreditam em Deus, que não são cristãos, pelo menos não vivem como quem acredita em Deus. Não vive pensando na eternidade. Vive pensando só em ganhar dinheiro nas coisas terrenas, em curtir um pouquinho. E elas acreditam no que os outros dizem sobre elas e não no que Deus diz. Então, é completamente fora do que Jesus pensava. Era completamente fora do que Jesus acreditava, porque a natureza humana diz uma coisa, mas Deus diz outra. Então, Jesus precisou renovar a mente dele. E lá em Romanos, não precisa abrir, mas lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz: Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para a gente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a gente precisa renovar a nossa mente. Ainda fala assim, não imitem o comportamento e os costumes do mundo. E quando a gente imita o comportamento e os costumes do mundo, a gente está pecando. Ou seja, para não pecar, renove a sua mente, mude a sua forma de pensar. Não pense como o mundo pensa, mas pense como Deus pensa. E foi isso que Jesus fez. Jesus, ele não pecava. Jesus, ele ansiava estar na presença de Deus e ansiava em tornar ele conhecido e tinha todas essas convicções, tinha fé de tudo isso que a gente falou aqui, porque ele renovou a mente dele. Ele tinha uma mente completamente renovada. Mas como que a gente renova a nossa mente? Novamente, a palavra fala que mas deixem que Deus os transforme. E tem algumas versões que falam, renove a sua mente em Deus. Em Deus, renove a sua mente. Então, como que a gente vai renovar a nossa mente em Deus? Buscando Ele. Então, novamente, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, a gente só vai conseguir ter mais fé e assim vencer o pecado buscando a Deus. E aqui, a gente fala sobre que a gente precisa renovar a nossa mente para vencer o pecado. E a gente só consegue renovar a nossa mente buscando a Deus. Então, Jesus buscava Deus por isso, porque ele entendeu isso. E Jesus, ele também tinha domínio próprio. E isso é uma coisa fundamental, porque se a gente não tem domínio próprio, a gente não vai conseguir parar de pecar. Porque a gente vê, por exemplo, naquela passagem que a gente leu, onde ele estava com fome, mas mesmo assim ele foi pregar e fazer a vontade de Deus. Então, ele tinha domínio próprio ali. Porque se ele não tivesse domínio próprio, ele tinha largado tudo e ia comer. Porque domínio próprio é você conseguir se controlar. Jesus, mesmo com sono, ele ia orar e ia buscar Deus. Mesmo com fome, ele ia pregar a palavra. E a gente vê isso várias vezes na Bíblia. Porque ele tinha domínio próprio. Ele conseguia se controlar, conseguia controlar a raiva. Porque ele tinha domínio próprio. E esse domínio próprio fazia com que ele conseguisse buscar mais a Deus. Porque mesmo cansado, por exemplo, a gente vê no Jardim do Getsemane, assim, um pouco antes de Jesus ali ser traído e ser levado para ser morto, todos os discípulos, Jesus chama os discípulos para ir orar com ele, os discípulos dormem e ele tá lá orando. E ele volta e fala, nem uma hora você
orar comigo, e depois ele volta a orar e os discípulos dormem de novo. Então, se os discípulos estavam dormindo tanto assim, é porque eles estavam cansados. E como eu falei, Jesus sempre andava com os discípulos, e se os discípulos estavam cansados, Jesus estava cansado também. Mas ele entendeu que buscar a Deus era muito mais importante do que qualquer cansaço. Ele não ia deixar a natureza humana, as necessidades humanas, afastar ele de Deus. Ele entendeu que ele tinha necessidade de estar na presença de Deus. Então, isso só uma pessoa com domínio próprio consegue fazer isso. Só uma pessoa com domínio próprio pode conseguir dizer, olha, eu tô com sono, mas eu vou buscar Deus. Eu tenho tudo isso, mas eu vou colocar Deus como prioridade na minha vida, porque Ele é mais importante do que todas as coisas. Ele é muito mais valoroso do que todas as coisas, porque afinal eu nasci para Deus e o tornar conhecido. Então Jesus tinha domínio próprio, e por isso ele conseguia buscar Deus, e porque ele buscava Deus, ele conseguia vencer o pecado. Mas também, lá a palavra fala, não precisa abrir, lá em Gálatas, capítulo 5, Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 23, diz assim, Gálatas capítulo 22 ao 25 diz assim: Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Então aqui é uma passagem da Bíblia onde fala dos frutos do Espírito e também das obras da carne. E fala assim, olha, quem é pecador, quem vive de acordo com a carne faz isso, faz isso, faz isso. Mas quem vive no Espírito, vive em comunhão com o Espírito Santo, produz essas coisas. E o que vem antes do fruto é a raiz, vem o peso de uma árvore, a árvore precisa enfiar suas raízes na terra, depois ela cresce, gera suas folhas e depois os frutos. Então, ou seja, o fruto é uma consequência de um relacionamento com Deus. O fruto do Espírito é a consequência de nós enfincarmos as nossas raízes em Deus. Então, aqui um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. O domínio próprio é uma consequência da gente estar na presença de Deus, da gente buscar a Deus. Então, quando a gente busca Deus, a gente é transformado e começa a ter domínio próprio e todas essas outras características. E quando a gente vê essas características, a gente vê que simplesmente são as características de Jesus. E aqui eu falei 3 características de Jesus que fazia com que ele não pecasse, que é porque ele tinha fé, porque ele tinha uma mente renovada e agora ele tinha domínio próprio. Mas a gente poderia citar muitas outras. Mas eu tô tentando só dar um exemplo, porque esse domínio próprio fazia com que ele conseguisse buscar Deus, mesmo independente do que ele sentia. E quando ele buscava Deus, ele tinha mais domínio próprio. Ou seja, tudo se resume em buscar a Deus. Como a gente viu, ele conseguia vencer o pecado porque ele era cheio do Espírito Santo. E ele só conseguiu o Espírito Santo buscando a Deus. Ele só conseguia buscar a Deus porque ele tinha fé, porque ele tinha uma mente renovada e porque ele tinha domínio próprio. E quanto mais ele buscava a Deus, mais ele tinha fé, mais ele tinha uma mente renovada e mais ele tinha domínio próprio. Assim que ele conseguiu vencer o pecado. Então, da mesma forma, assim que nós vamos conseguir vencer o pecado. Jesus, ele experimentou no nível... Se a gente fosse falar do oceano do Espírito, como diz na palavra, que algumas pessoas entram apenas nos tornozelos, outras nos joelhos, outras na cintura, outras nos ombros, e algumas pessoas vão no mais profundo do Espírito. E se a gente fosse falar nesse nível de quantidade de mergulhar no Espírito Santo, Jesus seria a pessoa que seria imbatível, ninguém conseguiria passar ele, que foi no mais profundo do oceano do Espírito, que experimentou o Espírito Santo e deixou o Espírito Santo controlar ele de uma forma, porque quando você está no fundo do mar, você não dá conta de se controlar. Quem te controla é a correnteza que diz para onde você vai ir, o mar que fala o que você vai fazer. Então Jesus era da mesma coisa, ele era guiado pelo Espírito Santo, e por isso ele não pecou. Ele foi no nível
viveu muito além do que qualquer outra pessoa pode ir. E desde pequeno a gente vê que com 12 anos ele já tinha todas essas convicções, tinha todas essas características. Porque com apenas 12 anos ele estava pregando para mestres da lei. E quando eles falaram, o que você estava fazendo? Você não acha que eu não ia estar fazendo a obra do meu pai? Fazendo o que o meu pai quer, a vontade dele? Então, com apenas 12 anos, Jesus já tinha essa convicção, Jesus já tinha todas essas qualidades, porque desde o início ele tinha buscava Deus e o tornava conhecido. Desde o início ele entendeu que ele nasceu para buscar a Deus e o tornar conhecido. Então você quer vencer o pecado, você quer vencer o desânimo, você quer vencer todos os pecados, sabe? Tudo. Se você quer ser um verdadeiro cristão, seja imitador de Cristo. Até porque cristão significa pequeno Cristo. Então, se você quer vencer tudo, seja como Jesus. E como Jesus venceu tudo, buscando a Deus. Então, seja como Ele.